iniciando, né, mais essa transmissão, né? E hoje o nosso assunto é: onde se encontra a Quaresma nos livros do Antigo Testamento? Estamos chegando no tempo quaresmal, né? O tempo que para os cristãos, né? Que os cristãos eles vão se introspectar, né? Ter um momento de introspecção, vão se recolher por 40 dias, né? E através de suas orações, eles buscam por suas orações, nós, os cristãos, atrair mais pessoas e pôr, né, debaixo da proteção de Deus, né, em sua misericórdia, mais pessoas, né. E nossas orações agora, né, o tempo de recolhimento, o tempo da quaresma, o tempo que nós, em Jesus Cristo, né, nós estamos vivendo com Ele, né, os momentos do começo do sofrimento dele, né, as tentações, né, as perseguições. Então nós, nesses 40 dias, nós iremos, né, fazer este processo junto com Jesus, nosso Salvador. Antes de mais nada, se você está aí, né, entre aqui no nosso canal, temos várias postagens, teremos mais algumas postagens relacionadas a este período de reflexão, este período de, de entrega a Deus, né, de se voltar a Deus de novo, né, e teremos, né, mais programações no nosso canal. Então, se você quer saber as programações da Semana Santa, ter conteúdo de reflexão, conteúdo de atualização, conteúdo de para você entender mais o porquê de toda essa caminhada que os cristãos fazem durante este tempo. Não só os cristãos, tem também os judeus, né, do modo deles, que é o que nós vamos ver agora, né? Então, entre em nosso canal, né? Deixe lá a sua inscrição, se inscreva do modo que lhe convier, né? Se você quer ver todas as postagens, se não quer ver todas as postagens, se inscreva. É logo aqui abaixo do vídeo, né? Tem aqui escrito inscrever-se. Você clicando, vai aparecer 3 sininhos aí para você. E você clica e aí você escolhe a opção que quiser. E quando nós postarmos, né? Sempre aparecerá as novas postagens para você. E quando não tiver as postagens, não aparecer, sempre vai aparecendo as postagens mais relevantes no menu do seu celular, no seu aplicativo. Então entre, né, assista e se inscreva para estar recebendo as atualizações, não só deste assunto do tempo da quaresma, como de todos o que nós viemos tratando. Nós estamos agora tratando já do livro do Gênesis, livro do Êxodo, livro do Levítico e estamos, por enquanto, no livro dos Números, né? Avançando com o livro dos Números. Temos também, né, reflexões dos Salmos, né? Nós lemos e refletimos o Salmo, trazendo em Jesus para o dia de hoje. Toda a mensagem, ela é em Deus, porém, né, trazendo para a pessoa de Jesus, né, que veio para perto da humanidade para entendê-la. Onde está, então, né? Agora vamos começar pelo livro do Gênesis, né? Que é o livro dos livros. Onde está a quaresma no livro do Gênesis? Livro do Gênesis, né? O livro do Gênesis tem aqui, né? Ele é, né, um livro que fala sobre as origens. Então, começa, né, a observância da quaresma no livro do Gênesis, que é o livro das origens. O que é origens? Origens é o que o próprio nome já diz. É a origem de tudo. Temos no livro do Gênesis origens para tudo. Origens para
a quaresma, origens para o matrimônio, origens para o não matrimônio também, né? Tudo se encontra a origem ali no livro do Gênesis. Você quer saber o porquê de ter que se fazer ou o porquê de não se poder ou não se ter que fazer alguma coisa, você começa vendo aqui no livro do Gênesis, né? Aqui fala livro das origens, origens da humanidade, porém origens de tudo aquilo que é concernente à humanidade, né? Então, no livro do Gênesis, né, nós vemos aqui uma introdução. O mal generaliza-se numa corrupção que parece irremediável. Sobrevém o dilúvio. Então, vem o dilúvio. Vamos ver onde está o dilúvio. O dilúvio, começa aqui o assunto sobre o dilúvio no capítulo 7 do livro do Gênesis. Mais especificamente, né, para a gente não se prolongar muito nos assuntos, no versículo 17. O dilúvio caiu sobre a terra durante 40 dias. As águas incharam e levantaram a arca, que foi levada acima da terra. As águas inundaram tudo com violência e cobriram toda a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. E este assunto ele vai até o versículo 24, né, que fala, versículo 24, as águas cobriram a terra pelo espaço de 150 dias. Então, nota-se aqui, qual que é o 17. O dilúvio caiu sobre a terra durante 40 dias. Então, aí tem o primeiro o primeiro sentido para a quaresma, né? Começou ali, né, na correção da humanidade, né? Os 40 dias, que foi os 40 dias de renovação do espaço de sobrevivência dos melhores homens que viriam, né? Dos homens mais dignos, né, de ter contato com Deus, né? A humanidade não tinha condições nessa época, nesse período do gerenciamento de Deus, que Deus aqui já começa o seu gerenciamento, né? Aqui já é a primeira etapa do gerenciamento de Deus, né? Então a humanidade não tinha condições de chegar até Deus e de formar uma aliança para poder, né? No caso aqui já tinha que não estava mais diante de Deus, não estava mais junto de Deus a humanidade, né? A humanidade aqui já estava aqui embaixo, né, junto da criação de Deus, né. Nota-se aqui, numa introdução sobre o livro do Gênesis aqui, o autor, ele até cita aqui, ó. Vamos ver onde está aqui. Livro do Gênesis. Deus é o criador do mundo e é distinto do universo. O mundo é bom. Qual que foi a finalidade da criação de Deus, né? Então, a finalidade da criação é a paz de Deus, figurada no repouso do sétimo dia. Então, Deus, como espírito, ele quer a paz, né? Como ele quer paz, né? Todos nós, né, como somos também criação de Deus, se formos espertos, somos criação, então Deus quer que nós demos a paz para ele, né? É igual como qualquer ser humano. O ser humano não quer paz, né? Você, quando está muito atribulado, quando você realiza uma obra, você não quer chegar em casa, não quer ter momentos de tranquilidade, não quer que ninguém fique falando na sua cabeça, você não vai querer paz? É a mesma coisa. Então, nós, diante de Deus, temos que ser instrumentos, temos que ser seres de paz juntamente com ele, ao lado dele, né? E a humanidade, quando ela pecou, ela não estava mais ao lado dele, ela estava
abaixo dele, né? Como até hoje, né? Quem não aceitou a salvação em Jesus, está fora de Jesus, né? Está nesse patamar, né? Está nesse nível aqui do gerenciamento de Deus ainda, né? Então, esse aqui, isso é o que aconteceu aqui, né? As águas cobriram a terra pelo espaço de 150 dias. Aqui o livro do Gênesis já fala muita coisa, já explica tudo também, mas nós temos que passar pelo livro do Êxodo, temos que passar também pelo livro de Josué e pelo Evangelho de Jesus, né? Para se saber o desdobramento da quaresma, né? E qual que é o ponto, né? Qual que é o ponto cristão, cristológico, né? Qual que é o ponto que o cristão não deve temer, né? A quaresma. Quem não é cristão vai ter que cair nessa passagem do Gênesis aqui, que irá acontecer tudo com essa pessoa do mesmo jeito, né? Então é essa que é a vantagem de se ser cristão, de seguir Jesus e querer ele como o único suficiente Salvador. Então, seguindo Jesus, estando, né, com Jesus, vamos viver o que a quaresma significa para o cristão. Nós estamos, né, a pessoa que é cristã, ela vai entrar ali no sentido quaresmal, né, da época de Jesus, que é o que nós estamos vivendo agora. Então, esse primeiro sentido da quaresma começa aqui no dilúvio que caiu sobre a terra durante 40 dias. Adiantando já aqui no livro do Gênesis, que já explica muita coisa, né? O que simboliza esses 150 dias que as águas ficaram cobrindo a terra? Para nós cristãos, significa as festas, né? As festas que nós passamos. Aqui vai ter, né? Depois da quaresma, vai contando até chegar na festa, né, do corpo de Deus. Passamos pela quaresma, depois da quaresma, são 50 dias, né, da Páscoa até o período da ressurreição. Depois são mais 50 dias, né, que vai até o Espírito Santo, né, a vinda do Espírito Santo. Então, contando todas essas festas que nós temos depois, que vão, né, precedendo a quaresma cristã de agora, vai dar 150 dias. Então, esses dias você pensa que, mas 150 dias. Não, simboliza, esses 150 dias, eles simbolizam uma eternidade. Esses 150 dias em Jesus Cristo, no seguimento de Jesus, eles simbolizam a nossa eternidade. O período antediluviano, né? Antediluviano. Esse período antediluviano é nós que seguimos e usamos esses 150 dias de piedade, procurando ser melhor, jejuando, né? Procurando praticar a caridade. Tudo isso nós temos que fazer durante o ano todo. Mas esse é um período especial, né? Que nós, juntamente com Jesus, é ao mesmo tempo, é o mesmo período que Jesus esteve sobre a terra, passando por tudo que ele passou, né? Nós temos a nossa Páscoa, ela é um pouco diferente da Páscoa judaica. A Páscoa judaica, né, porque Jesus era judeu, a Páscoa judaica, ela é a mais perfeita, né? Não que nós não sejamos, mas o tempo pascal judaico, ele é mais exato, né? Por Jesus, porque Jesus era judeu. Nós aqui somos, né, assim, considerado povo pagão, né? Nós temos outro tempo, né? Agora, o povo judeu tem um tempo que já foi completado, como diz Jesus no seu evangelho, né? Mas a Páscoa deles, ela é a mais perfeita e condiz mais com os acontecimentos que nós vemos em todo o evangelho, né? Desde das tentações, toda a caminhada lá é de modo preciso. E temos aqui, então, né, chegamos aqui, passamos pelo dilúvio, nós estamos falando agora da quaresma, né, mas esses assuntos aqui, né, muito extenso, tem muito estudo, aqui, como eu falei, tem bem mais estudos. Passando aqui, né, do livro do Gênesis, então, nós tratamos o primeiro tópico sobre a quaresma, que fala no Antigo Testamento, é o versículo 17 do capítulo 7. São os principais, você pode
ver menções assim sobre quaresma em quase todas as passagens, mas esses aqui são os tópicos raízes, né? São as raízes das outras referências que nós vemos durante toda a Bíblia, né? Depois nós vamos até, saímos aqui do livro do Gênesis, vamos até o livro do Êxodo. Livro do Êxodo. O livro do Êxodo, a história que vai, né, pedir uma quaresma, né, começa aqui no capítulo 14, que fala sobre a passagem do Mar Vermelho. Então, o que simboliza essa passagem do Mar Vermelho? Justamente isso, o dilúvio, né? A passagem do Mar Vermelho é, no gerenciamento de Deus, o dilúvio. Então, ó, percebe-se aqui já uma diferença, né? A diferença porque o dilúvio, o que serviu o dilúvio? O dilúvio serviu para agora, nessa etapa do gerenciamento de Deus, Deus usar, né, dessa ação, dele poder agir desse modo com a humanidade, que foi a passagem do Mar Vermelho. Não houvesse dilúvio, não haveria a passagem do Mar Vermelho, que Deus usou de seu poder e fez o povo passar a pé enxuto, né? Então, começou aí o desdobramento, a passagem do Mar Vermelho. E vai, né, passando no Mar Vermelho, tem aqui, né, as vitórias, todos os acontecimentos que nós vimos aqui, que já foi refletido no nosso canal. Tem aí, né, o conteúdo, os outros no nosso canal. Vamos aqui ao primeiro cântico de Moisés, né? E vamos caminhando, caminhando, na caminhada, 40 anos, né? 40 anos, isso que faz, né? O povo era para caminhar no deserto 40 dias, mas infelizmente, né, como nós somos seres, como se diz, na linguagem popular, né, da roça ainda diante de Deus, né? A humanidade, ela é muito da roça, ela gosta das coisas demoradas. Esses 40 dias que ia ser também, né? Como foi os 40 dias do dilúvio, infelizmente viraram 40 anos, né? E foi a caminhada, e anda em círculo daqui, anda em círculo de lá. E também, né, como foi acontecendo com o dilúvio suavemente. O dilúvio, ele caiu com tudo e exterminou a humanidade, né, de uma vez só. E Deus, né, durante a caminhada do deserto, infelizmente, ele teve que usar do dilúvio de novo, né? Porque a humanidade preferiu o dilúvio de novo na vida dela. E ele foi renovando, 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 até que durante 40 anos eles foram caminhando, né? E foram passando aqui, que é o que nós vemos aqui. Todo o livro do Êxodo, né? Passa, né, pelo livro do Levítico, passa pelo livro dos Números, né? E vai passando, 40 anos, 40 anos, 40 anos. Vamos até a morte de Moisés, né? Nessa caminhada que ele, né, em sua desobediência, como Deus havia prometido lá no livro do Êxodo, né? Ele não entraria na terra prometida. Vamos à morte de Moisés, que sumiu, né, no monte lá, de modo misterioso, né? Que não souberam, né? Vai lá, vai lá, vai lá, vai caminhando até a morte de Moisés. Passa pelo livro do Deuteronômio. O livro do Deuteronômio, ele é o livro do Êxodo, né, mais explicado. Muitas passagens que tem ali no livro do Êxodo, tem no Deuteronômio, né? E fala, muitas passagens aqui retornam para o livro do Deuteronômio. Então, passamos aqui pelo livro do Deuteronômio. O livro do Deuteronômio, ele é o último livro do Pentateuco, né? Que fala sobre, que passa pelo livro do Gênesis, né? Então, ele é o último livro dos 5 primeiros livros, né? Que ele é muito usado, esse livro ele é muito usado para o povo de Israel, né? Ele é o povo de Israel, aquele povo ali daquele lado da Palestina, né? Eles usam muito esse livro. Tem religiões ali, não sei se é os palestinos, eles só esse livro aí que eles consideram como sagrados, né? E chegamos aqui no livro de Josué. Conquista da terra de Canaã. Então foram, né? Vai imaginando. Chegamos aqui no segundo tópico, né? Que começou ali no livro do Êxodo até o livro de Josué. A morte de Moisés foi no capítulo 34 do livro de Deuteronômio que falou, né? Que foi relatado sobre a morte de Moisés, né?
E aqui, né, Josué foi, coube a Josué entrar com o povo na terra de Canaã, na terra prometida, né? E ali começa toda, né, todo o período de gerenciamento que vai ser igual, né, uma cópia, né, eu já vou adiantando para vocês, uma cópia na mesma coisa que aconteceu ali com o recenseamento do povo judeu, das 12 tribos, de marchar à frente. O livro de Josué, ele é isso também, que daqui vai falando da divisão das tribos, da divisão das terras, né? Então, nessa parte do gerenciamento de Deus, da parte do recenseamento, vai se transformar na divisão, né, das terras que Josué faz para o povo. E aqui chegou, né? Então vai até o livro de Josué. Precisamente a parte dos 40 dias mesmo, né? Vai terminar aqui no capítulo 34 do livro de Deuteronômio, né? Mas no livro de Josué ainda tem, né, algum pouco de caminhada ainda, né? Alguma coisa aqui ainda, né? Depois vai vendo aqui, já vou adiantando, aqui tem no capítulo 3 de Josué, fala a passagem do Jordão. Aí começa já o assunto para o livro, né, do Evangelho, o Evangelho, né? Então percebe-se aqui o livro de Josué, vamos ali para o Evangelho. Todos os evangelhos falam sobre a quaresma de Jesus, né, o batismo e o começo da vida pública, né? Todos eles falam disso. Mas hoje eu vou citar aqui o livro de Lucas. O livro de Lucas, mas esse assunto que fala sobre a tentação no deserto e o início da quaresma, ele tem também no livro de Mateus, capítulo 4, de 1 a 11, e no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 12 seguintes. Então, né, aí que nós vemos toda essa mesma, né, essa mesma passagem, essa mesma história, porém já mais gerenciada por Deus, né, culminando agora no próprio Jesus sendo aquele que vai, né, atravessar o Rio de Jordão, né? Foi Josué e aqui é o próprio Jesus que vai, né, se banhar no Rio Jordão por João Batista, né, sendo o batismo, né, o batismo de João Batista para a conversão dos pecados. E aqui já começa que pelo batismo, né, de Jesus, começa aqui a tentação do deserto, aí que nós vamos culminar no nosso assunto, no assunto cristológico, né, no assunto importante para todos nós que somos, né, mais salvos e libertos pelo sacrifício de Jesus, né? Então é essa que é a importância para nós. É por isso que nós cristãos, temendo a Deus, né, no temor de Deus e na fé em Jesus Cristo, sendo batizados no Espírito Santo para ter realmente, né, a certeza de poder um dia estar diante de Deus, né, junto de Deus, né, batizados no Espírito Santo. Se não temos ainda o batismo no Espírito Santo, temos que estudar para ver como conseguir, né? Porque o batismo, ele não é uma graça. A graça é, né? O batismo, ele tem que ser procurado, tem que se saber qual a forma que você vai poder estar diante de Deus, né? Cada um sabe a forma, isso é uma riqueza, cada pessoa tem a sua necessidade diante de Deus, isso é particular, né? E saber qual o batismo que vai remir o seu pecado, né? Então, essa que é, né, a finalidade da quaresma. É um período de introspecção, né? Para fazer a mesma caminhada que Jesus fez. Então, quando você entra em introspecção, o que Jesus fez? Foi batizado. Então, tem que saber qual o batismo que lhe convém, né? É o batismo daquele de imersão? Qual que é o batismo que vai lhe convir, né? É o no Espírito Santo, que é aquele do Espírito Santo estar sempre pedindo a Deus a unção do Espírito Santo na sua vida para qualquer ato que for fazer. Pedir para o Espírito Santo qual é a forma que ele vai batizar você para você estar
né, em sintonia com Deus. Então, é essa que é o outro batismo. Então, essa que é a quaresma cristã. A quaresma para o cristão não é uma época, não é um tempo de medo de ser levado com dilúvio, não é um medo de receber todas aquelas, né, de todos aqueles males que adivinham para aquelas pessoas que eram animalescas ainda, né, que tinham instinto animal. Todos nós, como seres humanos, nós temos a nossa parte ainda que tem que ser trabalhada, porque somos humanos, né? Porém, quando aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, por isso mesmo, né? Nós sabemos que só Jesus pode nos salvar. Nós trabalhamos esses lados, né, de maldade que nós temos, todo lado ruim, todo lado que vem da natureza, né, que não tem mente, que não pensa, né? Nós trabalhamos esses lados e vamos, né, fazendo a nossa caminhada com Jesus, com oração, com amor ao próximo, né, com doação, né, e refletindo sempre na palavra de Deus. O bom cristão, ele sempre tem um motivo para refletir a palavra de Deus, para descobrir o que Jesus está falando naquele dia, naquele tempo, né? É como eu estou falando com você. A Bíblia tem o seu desdobramento. Começou lá com o dilúvio, e quem procura conhecer mais a Deus, né, pensar mais em Deus, vai chegar aqui, né, no conforto de fazer a caminhada com Jesus durante os 40 dias, né? Então essa que é a caminhada. Jesus aqui começa a sua caminhada no primeiro dia com a tentação no deserto que o inimigo, né, o maligno levou e começou a tentar fazer aquelas tentações, né? E aqui, nota-se aqui que Jesus já estava vencendo o maligno, né? Porque quem entende a palavra de Deus vê que as tentações do inimigo eram, né, brincadeira de criança, né? Que era muito sem vergonhinha as tentações do inimigo, né? Que não tinha nada a ver, né? Naquela época lá, se você já ouviu falar do dilúvio, né? Entendendo aqui o que nós estamos entendendo, vindo por cada casa, já viu que no dilúvio Deus já tinha acabado com tudo, né? E ele ainda falava ainda para Jesus que ia dar para ele, dar o que já naquela época, né? Depois do dilúvio, o que de bom ele podia dar para Jesus ainda, né? Aí, então nós vemos que o inimigo, quando nós estudamos a palavra de Deus, né? O inimigo, ele é ingênuo, ele é uma criancinha, né? Fácil de domar, né? Até. Então aqui já, e fora depois do pão, das pedras, né? Então, aí que nós já percebemos como o inimigo, ele, né? Ele é frágil, como ele é fraco, né? Mas a pessoa tem que ter o conhecimento de Deus, conhecimento da palavra, para saber que se você não tiver conhecimento da palavra, qualquer barulho irá divertir o inimigo mesmo, né? E daí vem, né? Tudo isso, depois vem o período, né? Daí na quaresma, nós que fazemos a caminhada com Jesus, sendo discipulados, né? Não só, né? Vamos fazer como Jesus, ouvir os conselhos de Jesus. Já foi antes da quaresma aqui, né? O Sermão da Montanha. Então, nós fazemos toda essa caminhada, né? Dia a dia, né? Nós vamos toda essa caminhada até chegar aqui, né? No capítulo, no caso aqui, o capítulo que fala sobre o caminho da cruz, que é o capítulo 23, versículo 26, até culminar aqui, né, no capítulo 26, né? Na verdade, os 40 dias da quaresma, né, eles terminam na quinta-feira santa, que é o dia da última ceia de Jesus, né? Como eu já falei em outras em outras transmissões, né, no caso, em outros vídeos, já falei em outros vídeos, lá, né, com os levitas, né, com o sacerdócio, que começou o pão, né, a cultura do pão para ser o sacrifício de Jesus, né? Então, a figura do levita, ela foi muito importante para Jesus, né, se tornar o pão vivo descido do céu. Começou lá no maná do deserto, né? Começou pelo maná do deserto, até que os sacerdotes, né, eles começaram a, né, ouvir a Deus e a obedecer às prescrições que Deus lhes davam,
E o pão, então, se tornou, a partir daquele momento, o pão ázimo, né? Festa dos ázimos, né? Começou, a partir desse momento, os levitas serem servidores de Deus, né? Eles foram servidores de Deus, tanto no sacrifício, como nós já vimos, isso aí já faz uma parte, né? Mais parte do desenrolar das nossas reflexões. Então, entre lá para você saber, né? Mas fala aí no livro do Êxodo, o livro do Levítico fala muito sobre isso. O livro do Levítico, ele é muito bom para você querer entender o porquê da Santa Ceia de Jesus, né? É no Levítico que você vai procurar, vai entender melhor tudo isso, né? Passa pelo Êxodo, mas o Levítico ele vai explicar melhor para você o que é isso, né? E Jesus na ceia, ele, né? Chegou o momento dele ir lá no livro do Gênesis, né? E explicar para os discípulos, olha, eu estou aqui porque, se eles lembram lá do livro do Gênesis, que obviamente ele devia ter conversado com eles, que nós não estávamos lá, né? Mas obviamente ele, para ele fazer isso, para ele usar dessa atitude ali, ele já havia explicado, falado sobre o livro do Gênesis, que houve o dilúvio, obviamente ele havia explicado isso para eles, né? Que houve o dilúvio, que destruiu toda a terra, que não sobrou nada da terra, que a água cobriu todos os montes e não sobrou nada da criação original de Deus, né? E aí ele falou: Este é o meu corpo. Naquela época, há 2000 anos atrás, né? Imagine agora, agora que o negócio está cada vez pior, né? Então, então é por isso, né? Da aliança, né? Fala sobre aliança. E aí, então, só explicando para vocês que a nossa Páscoa, que a nossa Quaresma, ela termina na Quinta-feira Santa. O assunto da Santa Ceia de Jesus já é muito extenso, porque é um resumo de toda a história, né, da caminhada do Antigo Testamento e do Novo Testamento também. Ali naquele ato de Jesus, ele selou o Antigo Testamento, né? O importante é bom você ler, que tem que ler para saber o porquê que foi a Santa Ceia de Jesus, mas ali, né, só nesse ato, você tendo fé em Jesus, já é um resumo de todo o Antigo Testamento. E já é também, né, uma introdução para o Novo Testamento, pois ele diz, né, que não beberia mais do fruto da videira até que aquele momento se concretizasse no céu, né? Então, é também já ali, né, entra ali na passagem do Apocalipse, né, nos acontecimentos que João viu no livro do Apocalipse. Sabe, nós sabemos que o livro do Apocalipse tem mais livros lá, né? A Bíblia ela não termina, né? A história de quem está diante de Deus, a história de quem é eleito, escolhido de Deus, que está ao lado de Deus, não termina no livro do Apocalipse, né? Até houve-se a menção, né, que fala lá do evangelho, né, que os anjos abriam, né, com o evangelho do reino, né? Então, quer dizer, nós sabemos que há uma outra liturgia, toda uma outra palavra lá no céu, que só sabe nossos espíritos, né, se estiverem, se forem dignos de estar lá com Deus já, né? Então, esse que é o sentido da quaresma. Em outras palavras, é uma exortação, é a misericórdia de Deus para as pessoas, né? E é um período, né, até também, não é de tristeza, mas de pesar, porque ninguém se interessa em saber isso e, obviamente, infelizmente, muitos, né, são os antediluvianos, né, ou os diluvianos, né. Muitos são os diluvianos e poucos são o da Jerusalém Celeste, né. Muitos são aqueles que são cidadãos do dilúvio, né? Não são cidadãos do céu, né? Então, essa é a mensagem que nós temos para a Quaresma. Espero ter ajudado vocês. Entre lá, né? Vejam todas as outras reflexões e terá mais alguns assuntos também relacionados com esse período de graça. Para quem aceita Jesus e volta o seu coração a Deus, volta o seu coração a Jesus, este é um tempo de graça. Obrigada.